Senhor. Seja para a glória de Deus, amém? Amém. Só da igreja com a palavra para o Senhor. Eu vou pedir para Juliette, já está se posicionando aqui, e a irmã Diaconisa Rosiara, também a irmã Gisele, já está se posicionando ali perto da escada, que antes de começar a ministração da palavra, Deus me deu um ato profético para as irmãs, uma ministração de uma dança feita com muito carinho, que eu e a Juliette começamos a ensaiar aqui, e essa ministração tem tudo a ver com a ministração da palavra, né? Então peço para todos prestar bastante atenção, né? Estar aí orando, que Deus vai falar com cada um de nós, né? Através dessa ministração, através da palavra, e que a gente possa romper e vencer os nossos limites, porque Deus quer nos transformar para que a gente rompa os nossos limites, né? Às vezes a gente se acha limitado, mas Deus ele vai romper todos os limites para que a gente possa voar cada vez mais alto, amém? E eu vou pedir para os irmãos que já podem abrir no Provérbios 31, né? Provérbios 31. Saindo do meu conforto, eu vejo
Isso é um ato profético. Amém. Só que quando Deus me deu a visão, eu ainda não tinha entendido que as irmãs... Depois Deus me falou quem eram as irmãs, que era a Gisele e a Rosiane. Mas a primeira visão que Deus me deu, irmãos, foi num culto. Deus me mostrava um vaso como um vaso, como a gente tem aqui, um vaso de barro aqui na igreja. E esse vaso, ele derramava óleo. E o óleo nunca parava de sair desse vaso. Cada vez que esse vaso estava virado, e ele ia descendo o óleo. Só que de repente saíam borboletas. E o óleo continuava descendo. E as borboletas saíam. Saíam borboletas e o óleo ao mesmo tempo. Então Deus está nos ungindo para nos libertar também. Para a gente reter o casulo. Então, vamos a Provérbios 31, né? Que a gente já até começou aí a introdução aqui na administração. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as fases da vida da borboleta, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre as fases da vida da borboleta. Todos acharam? Provérbios 31. Amém? A gente vai começar do versículo 10. Gente, mulher virtuosa, quem achará? Irmãs, eu vou falar para vocês fazerem essa pergunta. Mulher virtuosa, Quem achará? agora vira para sua irmã e fala: achou. Achou. Amém? Achou, né? Achou um monte aí. Já encontrou. Achei, pastora. Os homens também. Homens também fala aí, ó. Homem virtuoso. Quem achará? Agora vira pro outro e fala: achou. Isso aí. Os homens também são virtuosos. São virtuosos, né? O seu valor muito excede o de finas joias. O 11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. 12. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na horca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cinta aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as
as suas obras a louve. Amém? Aleluia. Agora vamos lá em Romanos 12. Aleluia. Romanos 12, versículo 1 e 2. Aleluia. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme-os pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir essa palavra? Né? Transforme pela renovação da mente. Agora vamos repetir o finalzinho. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos voltar lá em Provérbios 31. Lá na mulher virtuosa, no louvor da mulher virtuosa, esse acróstico aqui, que define, né, das características dessa mulher. Se a gente observar aqui, essa mulher, ela tem várias características específicas, né? A gente vai encontrar mais do que valores, mas vai encontrar bondade e vai encontrar uma mulher que trabalha, que tem força, que luta, uma mulher que empreende, né? Ela é uma mulher que faz várias atividades. E olhando essa palavra, né, essa palavra fala muito no meu coração, ela traz segredos para nós. Segredos de como Deus quer que nós sejamos. E quando Deus estava ministrando no meu coração sobre esse congresso, sobre a palavra da mulher virtuosa, sobre a vida da borboleta, Deus me deu um título para essa pregação, que chama Empoderadas pela Fé. Então hoje Deus vai nos ensinar como ser empoderadas pela fé. A gente sabe que essa palavra empoderamento, ela cada dia mais ela tem se tornado aí, né, está na boca das pessoas, ela tem se tornado mais popular. O empoderamento feminino. Só que hoje Deus vai nos mostrar o que é o empoderamento, mas pela fé. E olhando essa mulher, ela é uma mulher empoderada pela fé, porque ela tem características. A primeira dela aqui é que ela é uma mulher que teme a Deus. E já deixa bem claro aqui na palavra. Porque a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Então é uma mulher que teme a Deus. Essa é a primeira característica muito forte dessa mulher. E aí, estudando sobre a borboleta ela passa por uma transformação. Que antes dela ser borboleta, ela é uma lagarta. Só que a borboleta, ela vai lá, coloca os ovinhos dela lá na folhinha, e esses ovinhos eles vão se transformar numa lagarta. E a lagarta, ela é limitada. Por que a lagarta ela é limitada? Porque a lagarta, ela anda devagarzinho. E ela anda ali em volta da folhinha, que ela vai se alimentando da folha. É importante para a lagarta ela se alimentar da folha, porque ela vai se alimentando e vai tendo nutrientes necessários para ela, que vai ser importante na próxima fase, né, no próximo ciclo da vida dela. Só que ela é limitada, a lagarta ela não vai andar, ela não vai ser igual a borboleta ainda, porque ela é lagarta. Então, ela só anda ali na folhinha, devagarzinho. Ela tem uma visão limitada, ela só está ali naquele ambiente.
gente, não tem como ela alcançar lugares mais altos, porque ela ainda não se tornou borboleta. Só que quando ela passa, né, ela vai iniciar o momento dela de se transformar, que chama crisália, né, que é o momento do casulo. A lagarta, ela vai se alimentando da folha, e chega um período que ela vai ficar de cabeça para baixo, assim, com um galho, e ela vai se fechando, ela vai fazendo uma camada em volta dela. E quando ela se fecha, ela fica ali por um período, toda fechadinha, toda encolhidinha ali, passando pela metamorfose. Né? O que é a metamorfose? É a transformação. Ela vai sendo transformada. Aquele processo ali é importantíssimo, porque dali ela vai sair uma borboleta. Então não tem como ela pular esse processo. Ela precisa passar pelo casulo. E o que Deus me falava? O casulo é um processo, mas ele não é eterno. Porque uma hora ele tem que se romper. A lagarta, ela não pode ficar eternamente no casulo. Ela tem que romper ele para ela voar. Ela não pode ser largada para sempre. E Deus também, nas nossas vidas, Ele não quer que a gente fique sempre no mesmo lugar. Ele quer que a gente rompa o nosso casulo, que é o nosso processo, que quando chegar a hora certa a gente vai voar. Só que a gente não vai viver eternamente no período do casulo. O casulo é importante, mas ele não é eterno. Então isso foi algo que Deus me falou. O casulo não é eterno, mas ele é um processo importante. E quando ela está ali, interessante que eu fui ver um documentário de uma mulher que ela foi fazer uma entrevista num borboletário, que é um lugar que cuida, né, que cria borboletas de várias espécies. E aí, entrando lá, ela viu as espécies da borboleta e as pessoas que trabalham, os biólogos, eles foram explicando como que é o processo. E ela chegou a ver o casulo, ela chegou até a pegar na mão dela. E é interessante porque quando ela entra no casulo, né, ela se alimentou, e quando ela forma o casulo ali, esses nutrientes que vão dar força para ela, né, que ela se alimentou, ganhou os nutrientes da folha que ela se alimentou, das folhas que ela se alimentou ali. E aí, só que ocorre dentro desse casulo uma autodestruição. A lagarta, ela tem que se desfazer por completo. Ela se autodestrói, se alimenta dela mesma, dos nutrientes que ela adquiriu, e ela vai se transformando. É até interessante, eu só não consegui trazer o vídeo, mas depois posso até mandar no grupo, que ela vai se desfazendo mesmo, se desfazendo completamente. Ela vai criando uma camada, e ali dentro, ela vai se desfazendo por completo. E quando chega o período dela se tornar borboleta, porque isso demora um tempinho, ela já está pronta, ela rasga aquele casulo. Ela rompe o casulo e ela sai dali, ela vai saindo e ela já tem asas. E ela vai voar. Ela vai saindo devagarzinho, ela abre o casulo e ela vai voar. E aí dali, ela já não tem uma visão limitada mais, porque ela já não é lagarta, ela já se transformou em borboleta. Então ela já consegue enxergar mais longe, a borboleta enxerga muito, ela vê mais alto, diferente da lagarta. Ela passa pelo processo de lagarta, ela passa pela metamorfose e aí ela se transforma em borboleta. E Deus, Ele também quer nos transformar. Só que a transformação começa no interior, no nosso interior. E o que é interessante é porque hoje em dia fala tanto de empoderamento, mas se a gente for olhar, né, a gente leu Romanos 12, lá está escrito que a gente deve não se conformar com os padrões do mundo, mas transformar, né, pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se a gente olhar o empoderamento feminino, ele dá poder à mulher, porque empoderar, né, a palavra empoderamento significa ter poder. Só que é um poder de si mesmo.
E Deus, Ele não quer que a gente seja empoderada de nós mesmos. Ele quer que a gente seja empoderada pela fé. Que a gente transborde não das nossas convicções ou das convicções que o mundo traz para a gente, mas do que Deus tem para a nossa vida. Que a gente transborde dele. E o que eu vejo aqui, lá na Mulher Virtuosa, é que ela, né, eu fui pesquisar também sobre o que é virtuosa, né? Virtuosa, além de ser, né, ter valores, princípios, é também alcançar o propósito. É buscar, né, esforçar, alcançar o propósito. Então, a mulher virtuosa, ela alcança o propósito. Olhando aqui, a gente vê que ela, tudo que ela faz com ânimo. E fala que o coração do marido confia nela. Então, ela é uma mulher de confiança. Ela tem qualidades. Só que hoje, os nossos valores estão muito revertidos. E a gente precisa tomar cuidado. Para a gente não achar que vai romper o casulo igual, mas na verdade continua largada. Porque Deus não quer que a gente seja largada. A gente vai estar no período do casulo, o casulo vai acabar uma hora. E é justamente isso que Deus quer hoje, que a gente rompa o casulo e voe. Para enxergar mais alto. Só que a nossa visão é limitada. A nossa visão como ser humano é limitada. Mas a visão de Deus não. Deus, ele enxerga muito mais. Deus, ele enxerga em nós uma mulher virtuosa. Por isso que aqui diz, quem a achará? Porque não é simples achar uma mulher virtuosa. Ela é uma mulher cheia de valores. Ela é uma mulher que alcança pela fé. Ela é uma mulher empoderada pela fé. E ela busca a Deus, ela é temente a Deus. Ela cuida da casa. Ela, como eu disse, ela empreende, ela vê. Por que aqui a gente entende que ela é uma mulher, que ela é uma mulher de negócio que ela entende? Porque vários versículos falam que ela trabalha, que ela vê uma propriedade, ela adquire, que ela vende cinza aos comerciantes. Então ela é uma mulher que ela tem uma visão de empreendedora. Ela é uma mulher que ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, mas principalmente ela é temente a Deus. Então ela não é uma mulher que vive conforme os padrões do mundo. Ela vive conforme a vontade e o querer de Deus. Ela é uma mulher que ama o seu marido. Que deixa claro, né? Não só que o coração, fala que o coração confia, mas que a lamparina dela não se apaga à noite. Então ela é uma mulher que ela quer estar com o marido, ela quer estar junto com o esposo. E fala também que os filhos chamam ela de bem-aventurada, o marido também, porque ela é uma mulher valorosa. Porque ela é uma mulher que as pessoas olham para ela e vê, por isso que fala, dê a ela o fruto das suas mãos, e de público as suas obras a louvem. Porque as pessoas reconhecem que ela é diferente, que ela não é igual às outras mulheres. Porque ela é melhor? Não, porque ela é temente a Deus. Porque aonde ela vai, as pessoas veem Deus nela. Porque empoderamento pela fé, as pessoas não vão enxergar eu e você, as pessoas vão enxergar Deus. Porque nós somos falhos. Eu sou falha, não, vocês são falhos, todos nós somos falhos. A gente estava até cantando aqui agora, né? A Patrícia estava conduzindo o louvor, falando de Isaías. Por que Isaías, ele foi, eu gosto muito dessa passagem de Isaías 6, que ele foi transformado, porque ele reconheceu que ele era falho. E ele falou, Deus, eu sou falho, meus lábios são impuros e eu habito no meio de pessoas de impuros lábios. Então eu preciso que o Senhor toque em mim e me transforme. Só que para Deus fazer transformação, a gente tem que fazer igual a borboleta.
tem que passar por uma metamorfose e tem que se desfazer. Se desfazer de muitas convicções que nos atrapalham a voar. Porque a borboleta ela não vai se transformar em borboleta, né? A lagarta ela não vai se transformar em borboleta se ela não passar por essa metamorfose. Que ali ela se autodestrói, ela se desfaz de lagarta para se transformar em borboleta. E Deus falava comigo que não tem como encher um vaso que já está cheio. É preciso que ele esteja vazio para que Deus encha ele da vontade dele até transbordar. E quando eu falo cheio de nós mesmos, das nossas convicções, da nossa razão, do nosso eu. Deus, ele tem muito mais para nós mulheres. E ele mostra aqui em Provérbios 31 que como nós podemos ser uma mulher virtuosa, que ela faz o bem, ela é uma mulher que tem sabedoria no falar, não se preocupa com o dia da manhã, ou seja, ela não é uma mulher que sofre de ansiedade pelo que vai acontecer. Ela confia em Deus. Deus é o centro da vida dessa mulher. Então ela está cheia de Deus. E ser empoderada pela fé é isso. Está cheia de Deus. Diferentemente do empoderamento que o mundo nos mostra, que muitas das vezes a maioria vai se dizer, bater no peito e dizer que é o suficiente, que não precisa de nada, nem de ninguém, que casamento não é legal, é ruim, maternidade é ruim. Mas não é isso que a palavra fala. A palavra ensina o contrário. Porque aqui fala que os filhos e o marido a louvam. Porque ela é uma mulher virtuosa. Glória a Deus, aleluia. Só que para passar pela transformação, nós precisamos nos esvaziar do nosso eu. Nos esvaziar, como eu disse, das nossas convicções. Para que Deus ele nos encha da vontade do querer dele. Para que a nossa mente ela seja transformada. Para que nós, igual teve um ano que a gente fez um imerso na glória aqui, que Deus dava o título de Refletindo a Glória de Deus. E o texto que a gente trabalhou em cima falava de ser transformados, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória. E Deus ele quer nos transformar, para que a gente reflita a glória dele. Para que as pessoas olhem para a gente e vejam a diferença, vejam Deus. E eu não digo isso das pessoas, às vezes, do nosso trabalho, mas é começar dentro da nossa casa. É começar com o nosso marido, filho, com a nossa família. Será que eles enxergam em nós, mulheres virtuosas? Será que eles enxergam, nos homens virtuosos? Será que a gente demonstra isso para a nossa família, para os nossos filhos, para as pessoas também de fora? Eu acho engraçado porque no meu serviço é assim, as meninas do meu setor trabalham muita mulher, né? Trabalhavam um homem, mas agora a gente está tudo mulher. E tem coisas que elas falam que elas não falam na minha frente, se elas falarem, elas pedem desculpa. Elas falam, não, fala na frente da Paula não, a Paula está aqui, não fala não. Mas não é porque eu sou melhor do que elas, porque eu também sou, gente, eu sou foda também, todo mundo é falha. Mas é porque eu não falo aquele tipo de coisa, que às vezes elas falam. E aí elas ficam constrangidas de falar na minha frente. Elas não acham certo falar na minha frente certas coisas. Às vezes elas até mudam de assunto, ou falam assim, fala na frente da Paula, a Paula está aqui. Eu acho engraçado, tem horas
vezes, coisas que elas falam. Então, elas entendem que eu não gosto daquele tipo de assunto. E elas respeitam. E eu sempre tento trazer coisas boas, né? Para elas, para as pessoas que eu encontro. Mas eu também preciso ser transformado. Todos nós precisamos. Só que as pessoas têm que enxergar Deus. A mulher virtuosa, ela reflete Deus. E a gente tem vários exemplos de mulheres virtuosas na Bíblia. A gente vai encontrar o exemplo de uma mulher chamada Abigail. Abigail é uma mulher que era casada com um homem mau. E na Bíblia fala que o homem era mau. Fala que ela era inteligente e bonita e o seu marido era maligno e grosseiro. A Bíblia destaca bem isso. Destaca os dois, características dos dois. E um certo dia, Davi fala para os seus homens ir até Nabal para pedir mantimentos, né? Porque os tosqueadores, né, de Nabal, os homens de Davi, eles, de certa forma, eles protegeram esses trabalhadores, trataram bem, cuidaram deles. E aí Davi falou assim, vai até Nabal, porque eu acredito que Nabal, ele vai, né, como a gente foi bom para com eles, ele vai também nos ajudar. Só que chegou lá, quando os homens foram falar, Nabal tratou com certo desprezo. Ainda disse que Davi poderia ser um servo fugido do seu senhor. E aí os homens voltaram e falaram com Davi que ele foi grosseiro com eles, que não deu mantimento nenhum, não ajudou de forma nenhuma. E aquilo trouxe uma certa fúria ao coração de Davi. E Davi iria passar a espada na casa de Nabal. Só que um servo foi até Abigail e contou para Abigail o que aconteceu. Abigail prontamente falou com os servos para separarem os mantimentos. Na Bíblia destaca que ela, eu não vou citar aqui, mas destaca as coisas que ela pediu para ele separar. E ela foi até Davi. Davi estava vindo e ela foi ao encontro de Davi. E quando ela chegou, ela se prostrou diante de Davi e falou que a culpa cai sobre mim. Não dê atenção, ela dizia como se não dê atenção a Nabal. Ela conseguiu convencer a Davi com a sua sabedoria que ele não passasse a espada sobre Nabal, porque Deus cuidaria de Nabal e de todos os inimigos de Davi. Que ele não tivesse sobre a sua consciência o sangue derramado de alguém. E aí Davi ouviu ela e atendeu ao pedido dela. E ela foi embora. Só que quando ela chegou, Nabal estava em festa e estava embriagado. Então ela não contou nada, não falou nada para Nabal. E no outro dia de manhã, ela foi e contou para Nabal o que ela tinha feito. Nabal ficou tão furioso que teve como se fosse um derrame. E depois de uns dias, Deus feriu a Nabal e ele morreu. E Davi, quando soube que Nabal morreu, ele foi e mandou trazer Abigail e tomou ela como esposa. Agora, vamos pensar, será que Davi tomou Abigail como esposa só porque ela era bonita? Não, porque ela era uma mulher virtuosa. Ela não era casada com um marido maravilhoso, ao contrário, ela era casada com um homem ruim. Então, se ele era mau com ela, ele era mau com o servo, ele era mau com todo mundo. Porque na Bíblia destaca que ele era maligno. Na minha Bíblia aqui fala a palavra maligno. Então, ele era ruim mesmo. Mas isso não mudou o fato dela ser uma mulher sábia. Ela se colocou na frente, foi até Davi. E aí, eu entendo que Davi viu aquela mulher não só pela beleza,
Porque aqui na palavra fala, ó, enganosa é a graça e vã formosura. Mas aí vai falar que a mulher que tem o Senhor, essa será louvada. Ela refletia Deus. Como ela refletia Deus, ele tomou ela para ser esposa. Que homem que não ia querer ter uma mulher com Abigail do seu lado, sábia, que usou a sabedoria que Deus deu a ela para um momento tão conturbado. Porque se Abigail fosse tola, todo mundo já tinha morrido, até ela, se bobear. Porque na Bíblia fala que ele é filho de todos os sexos masculinos. Mas até ela ia ter morrido se ela fosse tola. Se ela fosse uma mulher e falasse assim, isso mesmo, Natal, isso mesmo, deixa ele para lá. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Porque aqui fala, né, que a mulher sábia sai bondade dos seus lábios. Imagina se não saísse bondade dos lábios da Abigail. A espada teria passado sobre a sua casa. Mas o destino da vida dela foi mudado. Porque ela, o destino da casa dela foi mudado. Porque ela era mulher temente a Deus. Mas já Nabal, que não era um homem virtuoso, Deus feriu ele. Mas é uma opção de escolha. Deus nos dá escolha. E a gente tem exemplos de outras mulheres. Eu estou citando a Abigail, vou citar mais uma mulher, que a gente já está caminhando agora para o final. Tem uma mulher na Bíblia que ela vai até Jesus com um perfume muito caro. E esse perfume, ele era o valor de 1 ano de salário. Imagina trabalhar 1 ano para comprar um perfume. E aí ela pega aquele perfume e derrama sobre os pés de Jesus. Essa mulher não era valorizada pela sociedade. A sociedade desprezava. Mas ela viu em Jesus a oportunidade de ser transformada, de deixar de ser largada para virar borboleta. E Deus, Ele nos dá essa oportunidade nele, de deixarmos de ser largada para nos tornar borboleta, de romper o nosso casulo, de romper as convicções que muitas das vezes a gente cria por conta de coisas que o mundo traz para nós. Mas se nós ouvirmos, se nós buscarmos cada vez mais de Deus, nós vamos nos transformando cada dia mais. Só que Deus, Ele quer que nós rompemos o nosso casulo. Porque Deus entregou a cada um das nossas mãos unção. E Ele quer que a gente rompa, que a gente deixe de ser largado. E o segredo está aqui. Que a gente renove nossa mente a cada dia para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E aquela mulher, ela foi ali, Jesus estava numa casa, e ela foi ali e se abaixou, derramou aquele perfume. Sabe o que eu vejo? Eu não vejo a questão, o valor, aqui fala na Bíblia do perfume, que era um ano equivalente de salário, mas o que eu vejo, que Deus deu valor, foi a entrega dela, da vida dela. O que ela tinha de mais precioso era a sua vida, que apesar de ser desprezada pela sociedade, para Deus tem valor, né? E aí ela se entregou, ela se desfez de todos os valores que ela tinha adquirido durante todos aqueles anos, de todos os pecados, de tudo. Ela rompeu o casulo. Não foi fácil para essa mulher, porque não é fácil romper o casulo. Você for olhar a borboleta, ela vai rasgando com uma certa dificuldade. Mas quando ela rompe, ela vai saindo, ela vai se desprendendo e vai voar. E assim essa mulher fez, não foi fácil. Porque imagina os olhares que ela deve ter tido. As pessoas devem ter ficado olhando, cochichando. Porque ela já era uma mulher desprezada. E ter uma atitude dessas, de ir. Só que a atitude
a gente romper o nosso casulo. Então, o que eu quero falar para você é que Deus, Ele quer que a gente se desfaça por completo, eu e você, que a gente desfaça de todo o nosso eu, para que nós possamos romper o nosso casulo. Como aquela mulher que se desfez ali, não se importou com o que haviam de falar dela, se desfez de todas as suas convicções e foi até Jesus e derramou aquele perfume. Mas ela derramou a sua vida. O perfume é só um detalhe, porque ela derramou foi a vida dela. E Deus reconheceu a atitude dela, porque Deus reconhece quando nós nos derramamos. Como uma mulher virtuosa também, rompeu todas as barreiras e foi até o encontro de Jesus. E hoje, eu já estou aqui. Eu vou convidar, vou pedir para o bispo soltar um louvor, que é um louvor que falou muito no meu coração, que fala sobre essa mulher. O nome dele é Bom Perfume. E eu convido as irmãs que estão aqui, mas eu convido as irmãs a virem aqui também na frente. E a gente, quem quiser tomar uma atitude de se derramar, entregar a sua vida por completo a Jesus. E dizer, Senhor, eu quero romper o meu casulo. Eu quero deixar de ser largata e eu quero ser borboleta. Eu quero me esvaziar de mim. Eu vou fazer isso, eu quero me esvaziar de mim. Para poder voar. Mas para poder voar no Senhor. Enquanto esse louvor ele vai tocar, os intercessores quiserem ficar aqui na frente, você que sentiu o desejo de se derramar, de romper, de se desfazer de todas as suas convicções para ser cheio de Deus, pode vir. Eu quero me desfazer para ser cheio de Deus. Amém?